Por mais desastrosa que tenha sido a sua ideia em se casar, houve um projeto, houve uma ilusão, houve uma vontade que desse certo, de que fosse para sempre. Aí é que tá. O quanto é difícil tomar a decisão de se divorciar, porque a decisão pelo divórcio é muito frustrante, porque ela implica em medo, em perdas patrimoniais, em perdas de tempo com seu filho, em perda de projetos juntos, em perda de diversas coisas, implica em raiva, angústia, medos, frustrações. Então, assim, a verdade é que ninguém casa querendo se separar. O processo de divórcio é um processo muito difícil. A escolha pelo divórcio já é muito difícil. Então, de verdade, se você hoje está sofrendo por essa escolha, por mais que você acredite que essa escolha seja a melhor escolha para a sua vida, e você fez essa escolha, está sofrendo por ter feito essa escolha, porque está vivendo toda essa perda, todo esse sofrimento, esse vídeo é para você. Porque hoje nesse vídeo eu vou falar um pouco da minha vida, da minha história. Eu vou falar os piores momentos que eu passei durante o processo de divórcio. Piores momentos do meu divórcio. Nossa, o divórcio realmente foi uma escola de aprendizados para mim. Eu acredito que foi a escola onde eu mais aprendi. Aprendi a ser uma mulher mais madura, mais consciente, um ser humano mais doador, mais coletiva. Nossa, foi mais que uma escola, foi uma faculdade, com pós, com mestrado, doutorado. Todo tipo de conhecimento e profundidade para me tornar uma pessoa melhor. E eu até agradeço por isso. Naquele momento, há 5 anos atrás, quando eu fiz a escolha de me separar, obviamente que diante de todo aquele sofrimento, eu não estava achando a menor possibilidade de enxergar que seria bom para mim aquele sofrimento. Muito pelo contrário. Doía, mas doía muito. Dói muito separar. Quem fala que está passando por um sofrimento, que está passando por um divórcio, onde não há sofrimento, tem alguma coisa errada. Que por mais que você tenha feito a escolha em separar, que foi até o meu caso, é muito difícil, porque só pelo fato de você fazer outra pessoa estar sofrendo já é um sofrimento. A não ser que você seja um psicopata, que você não tem nenhum tipo de sentimento por ninguém. Agora imagina aquela pessoa que você passou anos da sua vida, ou porque você tomou a escolha de se separar e está fazendo ela sofrer, ou por ela ter feito a escolha de se separar e fazer você sofrer. Em ambos os casos, é muito sofrimento, é muita perda, é muito medo, é muita insegurança, é muita frustração, é muita dor diferente, são dores que você não está acostumado a viver, medos, inseguranças que você não está acostumado a passar. Então, eu posso te dizer que foi o pior momento da minha vida, mas hoje se tornou o melhor momento da minha vida. O momento onde eu posso estar aqui hoje falando pra você que eu me tornei uma pessoa 100% melhor depois daquilo que eu passei. Com esse vídeo eu quero falar um pouco sobre esses piores momentos da minha separação. Eu acho que a separação num todo foi tudo muito ruim. Mas se eu pudesse elencar alguns momentos como os momentos mais difíceis da minha vida, seria o primeiro momento que foi o mais difícil da minha vida. Foi quando eu percebi que a separação não era só minha. Que essa escolha, ela não tinha como consequência só o meu sofrimento. Tinha o sofrimento de outras pessoas. Dentre elas os meus filhos, os meus familiares, os meus amigos, até mesmo os meus funcionários. Eu digo isso porque os meus filhos passaram a vivenciar brigas, conflitos, instabilidades, perdas financeiras, perdas emocionais. Até então nunca tinham vivido nada disso. E pela minha escolha eles passaram a estar passando por isso. Doía demais saber que os meus filhos estavam instáveis emocionalmente, inseguros, com medo do amanhã, e por uma escolha que tinha sido feita por mim. Então, todo dia quando eu olhava aquelas crianças com aquele olhar de medo, aquilo acabava comigo. Aquilo me fazia muito mal.
muito mal. Até mesmo meus funcionários, que até então, por quase 20 anos eu tive com meu ex-marido, e desses quase 20, 10 anos foram de casados. Então, de repente, aqueles funcionários que faziam parte do nosso dia a dia, da nossa vida, também estavam ali completamente inseguros do que seria da vida deles, do futuro deles. E obviamente que esses funcionários também eles pegam amor pelas pessoas, né, que estão ali naquela casa, naquela família. Então você acaba tendo que dividir aquela pessoa, né? A quem eu devo satisfação? Para minha patroa ou para o meu patrão? E no caso ele era o provedor. A gente vivia como uma família de antigamente, onde ele saía para trabalhar, para prover a família 100% financeiramente, e eu estava em casa para dar todo o amparo emocional e físico também, de leve busca para a escola, para inglês, para atividade extracurricular, ver o que está acontecendo, leva para o play, para os amiguinhos, resolve tudo, o mercado, a farmácia, a obra, qualquer coisa que estava ali era eu para resolver. Meu ex-marido era um cara muito parceiro, só que ele passava o dia inteiro trabalhando, quem detinha todo o poder ali era eu, de resolver, de fazer e acontecer. Então, aquele funcionário deve satisfações a quem, de repente? Aquela mulher que estava ali dando a ordem para eles? Ou aquele homem que era o pagador, o provedor do salário dela mensal? Foi muito difícil, assim. Os meus familiares, porque com quase 20 anos de relacionamento, o meu ex-marido passa a ser parte da minha família. Ele passa a ser um familiar também, né? Um sobrinho, um neto, um irmão, ou até mesmo um filho do meu pai, da minha mãe. Então, quando eu fiz a escolha em me separar, eu não parei para tomar consciência do quanto isso estava implicando na vida das pessoas. O quanto isso mexia não só comigo, mas com outras pessoas também. Não só esse momento muito ruim, quando eu me dei conta de que o processo não era só meu, mas de todas aquelas pessoas que estavam ali ao meu redor, foi quando também eu me vi na casa dos meus pais, porque como eu fiz a escolha de me separar, eu também fiz a escolha em sair de casa. E aí quando eu me vi ali na casa dos meus pais, no meu quarto de solteiro, os meus filhos ali comigo, eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Eu tirei os meus filhos do lar deles, eu mexi com a estrutura de vida dos meus filhos. Isso foi realmente muito difícil para mim, assim. Um terceiro momento muito difícil, mas muito, acho que talvez o pior momento, que óbvio que eu tinha consciência, mas quando você se separa, aquela consciência lá aflora, foi quando eu percebi que eu não tinha dinheiro, que eu era 100% dependente do meu marido. E que naquele momento, a partir daquela escolha em me separar, ele passou a ser meu ex-marido. Ser dependente financeiramente de um marido já é ruim, no meu ponto de vista, hoje. Agora, imagina você ser dependente financeiramente de um marido que você escolheu não ser mais seu. E assim, eu falei, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Como que vai ser a minha vida a partir de agora? Como que eu vou me sustentar? Como eu vou comprar as coisas das quais eu estou acostumada? Como eu vou prover para os meus filhos aquilo que eles necessitam? Nossa, foi muito difícil, assim. Eu achei que até que eu não ia ter força para dar continuidade nesse processo de separação. Por acreditar que eu não era capaz de obter o meu próprio dinheiro, de fazer o meu próprio dinheiro. Foi realmente, assim, muito difícil. Eu acho que um quarto momento, assim, que também foi muito difícil na minha separação, foi por eu perceber que eu não tinha um trabalho. Que o meu problema não era só a falta do dinheiro, mas a falta de um trabalho para me prover dinheiro. Eu brinco com as minhas clientes que se separam e que entram no desespero, eu falo, gente, eu sei que é desesperador, mas veja só, vocês são donos do seu próprio dinheiro, a sua vida financeira não vai mudar. O meu momento de perda financeira foi um momento desesperador, parecia que estavam arrancando a minha pele a cada bem que eu perdia. Primeiro carro, depois uma bolsa, depois uma joia, depois
a casa, depois, e por aí foi. Perda sobre perda. E aonde que eu ia conseguir dinheiro? Se eu estava 12 anos formada em Direito, e eu não tinha trabalhado nunca nessa área, e ainda tinha que aguentar aquelas pessoas falando comigo, Nina, você precisa voltar a trabalhar. Como assim? Você não é mais dondoca, você precisa voltar a trabalhar. E ali era um momento de desespero, porque eu considero, imagina, se na separação você já vive um luto, que é como se você estivesse perdendo um ente querido, vivendo a morte de um ente querido. Só que é pior, porque é a morte de alguém em vida. E aí, de repente, imagina você perde um ente querido e você ser responsável por toda aquela parte burocrática de verificar o enterro, alugar caixão, comprar as flores, agitar a cerimônia, emitir nota para o jornal, marcar a missa de sétimo dia. Gente, para quem está vivendo aquele luto, isso é praticamente impossível. A pessoa não tem condição emocional de viver com aquilo. E de repente eu me vi sem dinheiro e sem trabalho, e a cobrança externa das pessoas para que eu tivesse essa atitude de resolver toda a parte burocrática, de correr atrás de dinheiro, de enviar currículo para começar a arrumar um emprego. Aquilo foi me dando um desespero tão grande, mas tão grande, que eu falei assim, eu não vou sobreviver. Eu com certeza não vou sair daqui viva desse processo. Assim, doía demais. Eu não tinha vontade de abrir os meus olhos. Para que eu vou acordar se eu vou ter que me deparar com aquela realidade de que eu sou uma pessoa nula, onde eu não tenho dinheiro, eu não tenho casa e eu não tenho um trabalho. Olha, de verdade, eu achei que eu ia morrer, que eu não ia ter força para dar continuidade. Um outro momento assim muito difícil também foi quando não só percebi a minha dependência financeira e a minha incapacidade profissional, mas o pior de tudo, a dependência emocional. E hoje eu vejo que o pior que a gente tem numa relação não é a nossa dependência financeira, mas é emocional. É quando você tem a certeza que você tem alguém ali te esperando, é quando você tem a certeza que você pode dividir sua opinião com aquela pessoa, pode ter certeza que vai ter alguém ali te ouvindo, te ajudando, chegando junto com você, e de repente você não tem mais. Para quem eu vou pedir ajuda? Para quem eu vou falar sobre esse meu medo? Para quem eu vou comunicar isso que está acontecendo? Para quem eu vou pedir socorro? Não tem mais. Porque no meu caso, eu perdi também a parceria do meu ex-marido. Porque naquele momento, quando eu fiz a escolha em me separar, ele não lidou bem com essa escolha. Ele não aceitou. E ali eu comecei a vivenciar o pior dele, a pior parte dele. E nessa parte, ele não era meu amigo, ele não era meu parceiro. Então essa perda emocional, essa dependência emocional, foi um momento muito difícil para mim. Eu acredito que eu acho que foi o pior momento para mim, foi a ruptura da dependência emocional. De um dia para o outro, eu não tenho mais aquele amigo, eu não tenho mais aquele parceiro, eu não tenho mais aquela pessoa com quem eu poderia contar. Mas acredito também que foi o pontapé inicial para o meu crescimento. Porque todas essas perdas, todas essas dores, todos esses sofrimentos nos tornam mais fortes, mais aprendizes da vida, mais maduros, né? Um momento também muito difícil para mim foi que, por conta de toda essa dependência financeira, as pessoas que trabalhavam para mim, para os meus filhos, como eu já tinha falado, eles eram funcionários do meu ex-marido. Prestavam serviço para mim, mas eram custeadas pelo meu ex-marido. E como ele se apresentou na pior versão dele, ele começou a usar desses funcionários para me atingir, ou buscando informações através deles, ou fazendo fofoca, aquele tipo de coisa muito ruim que geralmente acontece num cenário de separação. E aí você ter pessoas que estão dentro da sua casa, mas que não são da sua confiança. Essa quebra de confiança com as pessoas que trabalhavam comigo até então, durante anos, foi desesperador. Eu olhava na minha casa e falava, gente, quem são essas pessoas? Será que essas pessoas estão do meu lado? Será que elas vão me sacanear? Será que elas vão fazer mal pra mim? Nossa, foi assim, muito difícil. Muito, mas muito, 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 muito difícil.
Eu acho que um outro momento de muita dificuldade para mim foi ter que aprender a dividir as crianças. Porque até então, quando você é casado, você está com seus filhos em tempo integral. Não tem uma divisão. Você acorda, dorme com aquelas crianças. De repente, eu me vi tendo que dividir os meus filhos. E foi muito difícil lidar com a ausência daquelas crianças. Não só a ausência, mas eu acho que está muito ligado também a questão de você entregar a gestão do seu filho. Aquilo que era 100% da sua responsabilidade, aonde vai, com quem vai, na casa do amiguinho, leve, busca para o inglês, para a escola, come isso, não come isso, não faz aquilo. De repente aquilo não era só meu. Eu teria gestão na minha casa, fora da minha casa não. De repente você vê que você já não é a pessoa principal na vida dos seus filhos. Porque quando eles saem da sua casa, uma outra pessoa é gerenciadora da vida deles. E ela não vai precisar te perguntar para você a forma como ela vai gerir os teus filhos. E assim, foi muito difícil. Lidar com essa divisão, com a saudade, com a perda do controle, foi muito difícil. Isso é muito doido, porque há 5 anos atrás isso era muito difícil, foi um dos momentos piores da minha vida. Piores da separação. E hoje eu vejo algo como tão positivo, porque ao dividir essa responsabilidade com meu ex-marido, eu posso focar nesse momento para mim. Eu posso trabalhar para mim, eu posso fazer por mim, ter o meu tempo. Usar do meu tempo para mim da maneira como eu quiser. Não ter que preocupar que eu tenho que fazer isso com as crianças, que eu tenho que dar atenção para as crianças, que eu tenho que levar as crianças, que eu tenho que fazer pelas crianças. Simplesmente ter um tempo onde eu faço só por mim. E hoje isso para mim é quase um presente. Eu sinto saudade dos meus filhos? Claro que eu sinto saudade dos meus filhos. Mas eu também vejo a importância de ter esse tempo só para mim. Hoje, quando eu faço uma viagem para fora ou para qualquer outro lugar, eu tenho certeza de que os meus filhos estão em ótimas mãos, estão com os pais, estão com o pai deles. E isso me faz relaxar na viagem absurdamente. Meus filhos estão na melhor mão possível. Então, assim, é muito bom eu ter essa divisão de responsabilidade, essa dupla gestão da vida dos filhos. E quando você divide isso com uma pessoa que é bacana, porque o meu ex-marido ele pode ter tido várias questões em relação ao seu meu ex-marido, mas ele sempre foi um bom pai, um ótimo pai. Então isso me dá um conforto muito grande. Lá atrás, com todo o meu medo, com toda a minha insegurança, eu não conseguia ter essa percepção. Mas hoje eu vejo o quanto isso é maravilhoso na minha vida. Eu acho que todos esses momentos que a gente passa de dor, de dificuldade, que não são poucos, eu falei hoje para vocês, os principais momentos de dor para mim. Eu passei por muitos outros momentos, mas que eu posso te dizer que foram momentos de sofrimento absurdo, agudo, de uma vontade às vezes de nem estar mais aqui. Falar, cara, o que eu tô fazendo vivo? O que eu fiz da minha vida? O que eu fiz com os meus filhos? O que aconteceu com tudo? Com os meus familiares, com a minha família, com os meus amigos, com os meus filhos, com a minha vida. O que eu fiz da minha vida? E doía num grau que eu não tinha vontade de levantar da cama. Só que eu não tinha mais essa opção de ficar na cama. Eu tive que enfrentar isso. E talvez o maior crescimento que eu tive durante esse processo foi eu crescer e assumir a minha vida. Assumir a responsabilidade pela minha vida. Porque até então meu ex-marido gerenciava tudo. Não só a minha vida, como a vida de todos nós ali na família. De repente eu tive que tomar esse papel para mim. Assumir esse papel. De gerenciar minha própria vida. Naquele momento doeu muito, era muito sofrimento. Mas hoje eu vejo que presente, gente. Ai, que maravilha. Eu ser dona da minha vida, eu gerenciar a minha vida. Não tem nada mais libertador e mais independente do que ser assim. De você gerenciar a tua própria vida, o que é melhor, o que você deve ou não deve fazer. Nossa, pra mim isso é quase um presente. E se eu não tivesse feito a escolha de me separar, talvez eu nunca tivesse vivenciado a capacidade de ser responsável pela minha própria vida. Como isso é impagável, não tem preço.
toda essa dor que eu passei, que foi um preço muito alto que eu paguei para me separar, ele foi mínimo, perto do quanto que eu tive de ganho, quanto que eu realmente ganhei na minha vida, o quanto que eu fiz por mim. Foi muito maior do que o que eu perdi. Então hoje, eu quero falar pra você que está assistindo esse vídeo, que está passando por esses momentos de dor na separação, que não está sabendo muito bem como lidar com tudo isso. Tudo tem salvação, tudo tem saída, tudo tem ressignificação. Porque o que aconteceu, na verdade, foi que eu passei a enxergar a minha vida de uma maneira diferente. Eu comecei a olhar para todos aqueles movimentos de dor, todos aqueles momentos, todas aquelas frustrações, todas aquelas imensas perdas que eu tive, com um olhar de crescimento, de aprendizado, de oportunidade de me tornar uma pessoa melhor. Que através de tudo aquilo que eu estava vivendo, eu estava crescendo, eu estava ganhando em cima daquilo tudo. E isso não tem preço. Foi muito bom para mim. Então esse vídeo é para você que está nesse momento de dor, acreditando que não tem saída, que muitas vezes dá vontade de nem viver mais, de se punir eternamente, carregar uma culpa absurda pela escolha que a gente fez ou pela escolha que foi feita. Na verdade, tudo isso vai passar. E o que vai ficar são os aprendizados que você vai tirar de tudo isso. Então é muito importante que você olhe para todo esse sofrimento, para toda essa dor, com um olhar de aprendizado. Independente do que está sentindo aí dentro, do sofrimento que você está tendo. Perceba o aprendizado que você está tendo, o crescimento que você está vivenciando. Porque a dor faz a gente crescer. E o crescimento faz a gente se tornar uma pessoa melhor. E tem coisa melhor do que se tornar uma pessoa melhor? Não existe. É uma oportunidade. Eu sei que dói, eu sei que não é o que a gente espera lá atrás quando a gente casa, a gente não espera separar. Mas se isso está acontecendo hoje na sua vida, você pode acreditar que para você ter uma vida melhor ainda, para você se tornar uma pessoa melhor, para você crescer. E isso é um presente da vida. Então não desperdice esse presente. Agarre ele com unhas e dentes e faça dele o melhor presente para você. Então, de verdade, se você está passando por esse momento hoje, aprenda com cada dor, com cada movimento de perda, de sofrimento, de frustração. Pega todo esse sentimento e começa a transformá-lo em aprendizado, em crescimento. Você pode ter certeza que daqui para frente você vai dar risada por tudo isso que você está passando. Não é que eu dei risada, eu sei o quanto foi difícil, mas eu dou risada do que aquilo que era um sofrimento em absoluto para mim, se tornou um presente para mim. Um presente para me fazer uma pessoa melhor. E eu dou risada e eu falo assim, caramba, se eu soubesse o quanto eu ia me beneficiar dessa dor, talvez eu não teria sofrido tanto naquele momento. Só que a gente não tem como saber. Só que eu posso te falar. Porque eu passei por isso. E eu posso te dizer que hoje eu refiz a minha vida.